Leitura das correspondências. Temos aqui um convite para a festa junina lá da Escola Municipal Francelino Nunes de Paula. Vai ser no próximo dia 19 de junho. A festa vai ser muito boa, você não pode faltar. Vai ter muita diversão e comidas típicas. Vai ser na escola a partir das 7h30. Está aqui o convite extensivo a todos os vereadores. Ofício de Prefeitura Municipal de Orizona, número 298, de 4 de junho de 2019. Excelentíssimo senhor Renato Vieira da Cunha, presidente da Câmara. Senhor presidente, em atendimento ao ofício número 133, apresentado pelo vereador Carlos Eduardo da Silva e exalado pela Câmara Municipal, que solicita reparos nas ruas da cidade, informa a Vossa Excelência que o trabalho de recuperação de ruas e avenidas em nossa cidade, Operação Tapa Buracos, já se encontra em andamento. Estamos nos preparando também para iniciar mutirões de limpeza e pintura de meios fios por toda a cidade. Atenciosamente, Joaquim Augusto Marçal, Prefeito Municipal. Ofício de Prefeitura Municipal de Orizona, número 313, de 10 de junho de 2019. Senhor Presidente, o Prefeito do município de Orizona, em atendimento ao ofício número 114, apresentado pelo vereador presidente Renato Vieira da Cunha e exalado pela Câmara Municipal, onde solicita informações sobre o andamento e elaboração do projeto de lei que disponibilizará sobre o plano de cargos, carreira e vencimentos dos servidores públicos municipais, tem a informar que o Poder Executivo Municipal estará em breve enviando e apresentando a esta Casa Legislativa um projeto de lei que tratará sobre a reestruturação administrativa do quadro de pessoal dos servidores públicos municipais. Este projeto de lei está sendo desenvolvido com o propósito de regulamentar os cargos, refixar os vencimentos base e reorganizar o quadro de pessoal de servidores públicos municipais. Em relação ao plano de cargos e carreira, informamos que até o presente momento não foi possível contemplar a referida matéria para fins de apreciação do Poder Legislativo, vez que isso requer estudos de viabilidade e disponibilidade financeira no orçamento municipal, principalmente por estar relacionado ao limite de gastos com pessoal e, de consequência, a considerável impacto orçamentário, conforme severamente disciplinado pela Lei Complementar nº 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Sendo só para o momento, aproveito o ensejo para reiterar protesto de consideração. Atenciosamente, Joaquim Augusto Marçal, Prefeito Municipal. Ofício de Prefeitura Municipal de Orizona, número 312, de 10 de junho de 2019. Senhor Presidente, o Prefeito do município de Orizona, em atendimento ao ofício número 99, apresentado pelo vereador José Gonzaga e exalado pela Câmara Municipal, que solicita um representante para prestar informações acerca do Sistema de Inspeção Municipal, sim, tem a informar que o Sistema de Inspeção Municipal, sim, foi instituído no município de Orizona pela Lei Municipal número 1115/2014 e encontra-se em fase de regulamentação. Informamos ainda que após finalizarmos os atos administrativos necessários para tal finalidade, enviaremos um representante à Câmara Municipal para fins de explanação e esclarecimentos quanto à implantação do Sistema de Inspeção Municipal. Sendo só para o momento, aproveito o ensejo para reiterar protesto de consideração. Atenciosamente, Joaquim Augusto Marçal, Prefeito Municipal. Ofício de Prefeitura Municipal de Orizona, número 314, de 10 de junho de 2019. Senhor Presidente, encaminhamos às mãos de Vossa Excelência a Lei Municipal número 1222/2019, que dispõe sobre a declaração de utilidade pública à entidade denominada Associação dos Moradores de Orizona Viver Sustentável, AMORE, e dá outras providências, sancionada em 6 de junho de 2019. Gabinete do Prefeito, aos 10 dias de junho de 2019. Joaquim Augusto Marçal, Prefeito Municipal. Só. Apresentação e votação de projeto de leis ou nascentes. Posto na pauta da ordem da presente sessão para apresentação, dois projetos, o número 06 e o 07, cujas cópias já encontram na mesa de cada um dos senhores. Vou fazer a leitura do ofício que encaminha essa matéria para posteriormente passar a palavra ao contador da Prefeitura,
para que ele possa explanar sobre os projetos. Projeto de Lei número 06, de 3/6/2019, matéria de iniciativa do Poder Executivo, que autoriza a abertura no orçamento anual do município de Orizona para 2019, créditos adicionais de natureza especial e da outras providências. Ofício número 286, de 3 de junho de 2019. Senhor presidente, senhores vereadores, submetemos à consideração da augusta Câmara Municipal de Orizona, para fins de apreciação e pretendida aprovação, atendidos os dispositivos regimentais e legais que disciplinam o processo legislativo, o projeto de lei número 06, que autoriza a abertura no orçamento anual do município de Orizona para 2019, créditos adicionais de natureza especial e da outras providências. Nada mais havendo a tratar, na oportunidade reiteramos elevada estima e consideração. Atenciosamente, Joaquim Augusto Marçal. Ofício número 307, de 6 de junho de 2019. Senhor presidente, senhores vereadores, submetemos à consideração da augusta Câmara Municipal de Orizona, para fins de apreciação e pretendida aprovação, atendidos os dispositivos regimentais e legais que disciplinam o processo legislativo, o projeto de lei número 07, em anexo, que autoriza a abertura no orçamento anual do município de Orizona para 2019, créditos adicionais de natureza suplementar e da outras providências. Nada mais havendo a tratar, no momento, na oportunidade, reiteramos elevada estima e consideração. Atenciosamente, Joaquim Augusto Marçal, prefeito municipal. Como a gente tinha acordado, aí a gente entrou em contato com o Dr. Sebastião, né? Aí a gente gostaria de convidá-lo para fazer parte aqui e dar uma explanada dos motivos, né, que levaram a esses dois projetos de leis. E se alguém tiver alguma dúvida ainda, que faça um questionamento. Convido o senhor para fazer parte. Pode ficar à vontade. Primeiro agradecer também ao senhor, né, a vinda. Está vendo que agora então vai virar rotina. Tranquilo. Oi. Então, quero cumprimentar os senhores vereadores, cumprimentar a secretária aí da Câmara e cumprimentar os demais presentes. Esse projeto de lei, o primeiro projeto de lei que trata da abertura de crédito adicional de natureza especial, não é um projeto, vamos colocar assim, não é um projeto de livre e espontânea vontade do Executivo. Na verdade, é um projeto que o Executivo está obrigado a enviar para criar o elemento de despesa 40, que trata dos contratos de tecnologia da informação e comunicação. Então, a Secretaria do Tesouro Nacional, através da portaria número 2, né, criou, de 30 de setembro de 2017, criou esse desdobramento, esse elemento 40, para atender aos contratos de tecnologia de informação. São os contratos aí, vamos dar o exemplo esses contratos aí do software de contabilidade, né, por exemplo, é um exemplo, e nele, inclusive, contempla dotação para a própria Câmara, porque eu conversei com o contador da Câmara antes de elaborar o projeto, para que esteja regularizando a situação também da Câmara Municipal, certo? Quanto ao outro projeto, que é o projeto que trata dos créditos adicionais de natureza suplementar, o que nós podemos informar é o seguinte: 16,5%, ou seja, acrescentar, além dos 25% autorizados na própria lei orçamentária, acrescentar os 16,5%, que eleva para 41,5%. Qual a base que sustenta a elaboração desse projeto? Historicamente, quando eu falo historicamente, eu pego 2017, 2018, desse mandato, certo? Em 2017, foram autorizados aí, o equivalente a 41,32% para suplementação. O Executivo utilizou, e aqui não só o Executivo, né,
o Legislativo também utilizou, 37,98% dos 41,32%. Então eu gostaria que os senhores analisassem os percentuais para ver como que funcionou esse levantamento, que é um levantamento histórico. Lá em 2018, autorizou 50%, já na lei orçamentária, certo? E foram utilizados 42,75%, bem próximo daquilo que foi autorizado em 2017, e também bem próximo do utilizado em 2017, ou seja, 42,75%. E já em 2019, com os nossos levantamentos, com base nos 25% e no histórico que eu acabei de colocar aqui, nós pedimos aí 41,5 que veio 25 na lei orçamentária e 16,5 nesse projeto de lei, tá certo? E aqui, quero esclarecer mais algum detalhe. Como eu disse aqui, não contempla exclusivamente o poder executivo, mesmo porque em 2017 nós tivemos suplementação na Câmara Municipal na ordem de 225 mil. E em 2018 diminuiu, foi 7.800 e pouco. Ou seja, e tem mais um detalhe que vale esclarecer. Com todo respeito à Câmara Municipal, com todo respeito aos senhores vereadores, o ato de abertura dos créditos adicionais, eles têm que passar pelo crivo do Poder Executivo. Está lá no artigo 42 da Lei 4.320, que o Legislativo autoriza, e o ato que abre o crédito adicional é o ato do Poder Executivo. Claro que aqui eu não quero polemizar nada, mesmo porque em 2018 eu estava aqui, fechamos o valor de 7.842, colocamos ele dentro do decreto, liguei para o Bira, o contador da Câmara, certo? E não é para polemizar, é só para esclarecer, tá certo? Então, eu vejo os senhores que não fizemos nada mais, nada menos do que fazer um estudo com base até na história. Claro que o orçamento, nós podemos até analisar melhor a questão orçamentária para 2020, vamos analisar com certeza, tá certo? Inclusive vamos conversar com o contador da Câmara, mesmo porque não só o Executivo precisa de crédito orçamentário, mas o Legislativo também, certo? Para poder, quando mandar a proposta orçamentária para 2020, estabelecer alguns critérios a mais, não para se evitar submeter esse projeto da Câmara, porque sabemos que vai precisar. Por que vai precisar? Eu costumo usar um jargão que o pessoal usa aí comumente, que nós somos técnicos, mas não somos mãe de nada. A gente não adivinha. Tem situação aqui que o Estado, por exemplo, vai mandar, digamos, 800 mil para o transporte escolar, um convênio. De repente esse dinheiro não vem. Ou de repente, lá no final do ano, esse dinheiro vem. Então nós temos que estar atentos, tá certo? Porque temos as dívidas do transporte escolar que de repente precisa pagar com esse dinheiro e nós não temos créditos suficientes para aportar aquela despesa. Isso é um exemplo clássico, tá certo? E acho que no mais, eu imagino aí que tenha esclarecido esses pontos. Falar também do artigo 46, que é uma discussão, o artigo 46 da Lei 4.320, quando fala do ato de abertura dos créditos adicionais, o ato que abrir o crédito adicional indicará a importância, a espécie do mesmo e a classificação da despesa até onde for possível. Tá certo? Isso aqui está no artigo 46 da Lei 4.320. Ou seja, quando nós pedimos o percentual, quando os senhores autorizam na lei orçamentária um percentual, esse percentual obviamente vai obedecer todo um critério, certo? Dentro do ato de abertura. E como técnico, e
não é pouco tempo como técnico em contabilidade. Eu falo técnico, mas não é técnico em contabilidade propriamente dito. Como formado em ciências contábeis e conhecedor da área pública, não conheço da área privada, de contabilidade mas da área pública, eu posso dizer aos senhores que essa ideia de falar assim, olha, vai dar uma carta branca para o executivo gastar. Como? Se nós temos a lei de responsabilidade fiscal. Como? Se nós temos que equilibrar as contas públicas. Como que o executivo, e a instrução é nossa, não vai chegar em 2020 e fechar suas contas, certo? Tem muitos prefeitos aí que se reelegem. Eu não estou aqui citando, entrando no mérito político, jamais, eu não sou político, sou técnico. Mas eu digo o seguinte, então vamos dar um exemplo, independente de uma possível reeleição, se ele assim achar que deve, certo? Entrar nessa reeleição. Se caso ganhe essa eleição, ele tem que fechar o mandato, independente do próximo. Ele não pode levar dívida para o outro mandato, que vai infringir o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, onde diz que não pode empenhar nos 8 meses, né, os últimos 8 meses daquele exercício, do último ano de mandato, e deixar dívida que não possa ser paga, ou que não tenha saldo, disponibilidade de caixa para pagar. Porque eu já vi muito balanço ser aprovado dos 3 primeiros anos do mandato. Até por justificar algum desequilíbrio, alguma coisa. Mas o último ano, não há como não pagar e deixar as contas equilibradas. Ou deixa as contas equilibradas, ou está sujeito a se tornar inelegível, a pagar multa, ter contas rejeitadas, e o balanço geral é de obrigação do chefe de governo, é de responsabilidade total do chefe de governo, e por isso, claro que quem fala dentro do tribunal são alguns membros, mas eu diria, iria mais longe. Como que pode o prefeito gastar a revelia, empenhar a revelia, sem ter dinheiro com fonte de recursos da saúde, fonte de recursos da educação, fonte de recursos ordinário, fonte de recursos de convênio, e tem que ser aplicado naquela área, com aquele recurso, tá certo? Então, ele tem a obrigação de aplicar no mínimo 25% de educação, tem que passar o dinheiro da Câmara, tem que aplicar no mínimo 15% de saúde, tá certo? E assim sucessivamente, alguns recursos que são vinculados, depende do crédito orçamentário, mas depende de simplesmente gastar o dinheiro naquela vinculação, e não pode fugir daquilo, tá certo? Então, eu acho assim, até um tanto, falar assim que abriu, não, pode dar 150%, se ele gastar fora do equilíbrio das contas públicas, previstos ali no artigo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal, é o risco que corre, inclusive de rejeitar até balanço do primeiro, segundo ou terceiro ano do mandato, tá certo? Porque tem que equilibrar as contas, tem que manter o equilíbrio das contas, senão está sujeito a crime de responsabilidade. É isso aí. Alguém quer fazer um questionamento? Sim, presidente. Comentar do Dr. Sebastião pela explanação bem clara. Eu só tenho uma dúvida. Desde 2013, nós utilizamos como praxe nesta casa a questão orçamentária, não, igual o senhor falou, o cheque em branco, mas é uma própria orientação do Tribunal de Contas do município a você estipular, por exemplo, 68%, nós limitamos a 25%, né? Votamos agora semana passada. Então, o entendimento do senhor que isso aí não está certo pelo legislativo, mesmo com a orientação do Tribunal de Contas, ou eu entendi diferente do senhor que explicou? Não, eu só entrei. Claro que o legislativo ele tem o poder na mão, porque quando eu falar autorização é o poder do legislativo. E aqui eu não vou de forma nenhuma questionar o poder dos senhores para tratar as matérias, de forma nenhuma. Entenda bem o seguinte, é que quando ele coloca que autorizaram uma suplementação, quando eu já vi aí em alguns orçamentos por aí, autorizando 100%, autorizando até 120%, eu já vi autorizando, tá certo? Do orçamento. Por quê? Porque lá na Lei 420, no artigo 43, tem lá excesso de arrecadação, tem lá operação de crédito, tem lá a própria redução de dotação e o próprio superávit financeiro, que vem algum recurso do ano anterior, independente, sobra algum recurso ou recurso de convênio,
e porventura não aplicou naquele ano, nós vamos empenhar e aplicar nesse ano. Isso é um superávit financeiro, certo? Então, quando fala em cheque branco, eu só quero colocar a Lei 4.320, que trata até o artigo 80, 82, trata simplesmente de orçamento. Mas a Lei de Responsabilidade Fiscal, em poucos artigos, veio disciplinar isso aí. Veio disciplinar o quê? O equilíbrio das contas. Trata lá no artigo 1º e trata lá no artigo 42. O equilíbrio das contas, essa questão de orçamento, você pode ter um orçamento de 100 milhões, mas se você arrecadar 40, você só pode gastar 40. Certo? Então, assim, vamos dizer que o senhor aprovou 25%. Vou dar um exemplo aqui. Eu vou lá suplementar 10%, 15%. Um exemplo que é um orçamento melhor estruturado, vamos falar assim. Então, o que acontece? Aí, esses 15% sobrou. Não vamos usar, não vai ter decreto, não vai ter nada. Então, o que valeu essa carta em branco, esse cheque em branco de 25%, se eu utilizei só os 25, só os 15 ou só os 10, tá certo? É essa a minha colocação. E nada, eu vou ser bem claro, nada de dizer que é o legislativo. Não, o legislativo ele tem todo o poder de olhar a matéria, votar a matéria, e eu falo tecnicamente, mas os senhores, além de falar tecnicamente, falam politicamente. Eu respeito isso. Né? Obrigado. Mas alguém quer fazer uso? Eu só queria também só colocar a seguinte. Também já tem um tempo que estou na questão pública, inclusive já tive também na parte financeira, trabalhei junto na Secretaria de Finanças, mas o que eu vejo, na verdade, é o seguinte, as leis que já veio de algum tempo, que são antigas e são as normativas que vêm do próprio Tribunal de Contas, que a gente também, com bom senso, a gente está sempre mantendo elas, até pelo fato de ser uma normativa que vem do Tribunal de Contas. Nessa questão, isso é muito claro, igual o senhor falou, da lei de responsabilidade fiscal. Logicamente, se não tiver o dinheiro e ele gastar, extrapolar, com certeza ele vai ter problema e vai ter as contas rejeitadas. Isso é normal. Mas, assim, eu também vejo também uma coisa boa nesse sentido, da gente limitar um pouco as suplementações, votação, no caso. Por quê? Porque também é bom para a gente saber o que está acontecendo e às vezes chegar para a gente aqui e estar aqui nesse tete a tete, né, pessoalmente, o senhor trazer as demandas do que está acontecendo. E eu acho que isso é muito válido para a gente, porque também, de forma alguma, sem desmerecer ninguém, aqui o Legislativo, de forma alguma, também está querendo, vai querer emperrar, vai querer alguma coisa, travar, engessar. Pelo contrário, aqui a gente também tem a consciência que o prefeito também tem que ter essas as normativas aqui, né, para ele poder trabalhar. Se também não tem condições, daí realmente, aí a gente vai prejudicar o município, com toda certeza. Então, assim, eu acho que é uma coisa mais de praxe, né, para desenvolver o município. Eu tenho certeza que, igual o senhor estava falando aqui, nós já estamos até votando as de 2020, as diretrizes, já aprovou alguma coisa, mais ou menos no mesmo sentido, né, fizeram as emendas, mas com certeza na necessidade do pedido de suplementações, que é o 7, né, porque o 6 aqui é um caso especial, né, que foi fato novo, né, então acho que não vai ter problema nenhum. E a gente agradece, se eu quiser fazer mais algumas colocações. Tá. Eu só quero também agradecer, né, o convite e dizer que estou à disposição para esclarecimentos futuros aí, toda vez que eu precisar estarei aqui, tá certo? E isso a gente coloca como uma obrigação e não simplesmente para, né, uma coisa de praxe, nesse caso como uma coisa de praxe, eu estou falando do meu trabalho, do meu esclarecimento, tá certo? E dizer que sempre estarei à disposição. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Vamos sequência. Tem mais alguns projetos, né, Elisângela? Bem, agora vamos só decidir, né? Creio que, em decorrência de estar próximo ao recesso parlamentar, esse projeto seguirá para as duas comissões, presidente. Só aproveitando o ensejo, Sebastião, isso aqui como é uma coisa
para frente, não tem problema isso ficar para o semestre que vem, ou vocês acham? Por que vocês não pediram urgência urgentíssimo? Não Não tem problema Não nenhum. tem problema nenhum. Porque a gente já faz uma previsão. Só para a gente tirar alguma dúvida aqui, porque aqui não está o pedido de urgência, então eu acho que pode, né, não tem problema nenhum. Se porventura entrar nas próximas etapas, próximo semestre, não tem problema nenhum. Aí tem mais quem vai decidir também são as comissões. Eu só estou floreando aqui. O presidente da Comissão de Finanças não está presente hoje. Você? Você e o Vinho. Pode mandar junto, então. Bom, que encerra, né, a matéria de tramitação. Adianta, né? Deixando adiantar o processo. Então, o projeto será encaminhado conjuntamente para as comissões de Constituição, Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento para análise e emissão de parecer. Vou passar às mãos do presidente da primeira comissão. Está sendo devolvido pelas comissões de Constituição, Justiça e Redação, de Finanças e Orçamento e de Meio Ambiente e Recursos Naturais, o projeto de lei número 05, de 24/4/2019, projeto de iniciativa do Poder Executivo que institui o Plano Municipal de Saneamento Básico destinado à gestão dos serviços públicos municipais de saneamento básico em todo o território municipal de Orizona e da outras providências. O projeto está sob análise das referidas comissões, está sendo devolvido com parecer, então será colocado na pauta da ordem do dia da próxima sessão para a primeira votação, juntamente com o parecer. E ainda consta na pauta da ordem da presente sessão para a segunda votação o projeto de lei número 02, datado de 10 de abril de 2019, projeto de iniciativa do Poder Executivo que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2020 e dá outras providências. O projeto foi apreciado em primeira votação na sessão anterior, foi aprovado por 8 votos favoráveis e agora consta na pauta da ordem desta sessão para a segunda e última votação. Mais uma vez, o projeto está em discussão. Havendo projeto segue para a segunda votação. Quem for favorável permaneça com 5 votos, quem for contrário se manifeste. Aprovado por 7 votos. Então, só a título de informação, essa matéria encerra sua tramitação deste plenário. Amanhã seguirá o senhor prefeito ao projeto de lei para que a lei seja sancionada. Só, presidente. Requerimentos escritos. Não temos. Requerimentos verbais. Senhor presidente, colegas vereadores, senhor comentar o presente. Eu quero fazer um requerimento direcionado ao senhor prefeito. E quando a gente faz esse requerimento, senhor presidente, a gente não está querendo. Eu acho que a intenção da gente é ajudar a administração. Às vezes a gente é visto como uma oposição, mas na verdade, nós, em setembro de 2017, nós aprovamos um projeto aqui sobre a coleta desses entulhos. E está sendo feito de maneira irregular. Então, essa alerta que estou fazendo para o senhor prefeito, para eu tomar as providências para corrigir essas distorções. Que na aprovação da lei, a lei ela teve um número 1169 de 12 de setembro de 2017. Então, esses contenders que estão na rua aí, eles precisam ser sinalizados. Então, isso é um alerta que eu estou fazendo para o senhor prefeito, até ajudando, que se tiver um acidente aí, quem são responsabilizados? O meu pensamento que seria os responsáveis pela coleta e também a prefeitura por não fazer aplicar a lei. Então, nesse sentido, senhor presidente, eu estou alertando o senhor prefeito e pedindo para que ele faça as verificações necessárias, as correções necessárias para que o projeto que nós aprovamos que ele seja aplicado na integralidade. O requerimento está em discussão. O vereador Taíde é de grande importância, porque esses contêineres na cidade à noite, se ele estiver muito bem sinalizado, à noite é um perigo muito grande mesmo. Né? E já aconteceu de ter batido em Orizona justamente em contêiner, né? Então, é muito bem lembrado.
E também em caso até de cidade vizinha aí, a gente tem informação até de morte já, né? Que já aconteceu em cidade vizinha, então acho que prevenir é melhor. Né? Eu gostaria só também de dizer que é especificamente, né, vereadora Thaís, na questão de sinalização, né, que está faltando, né? Ou seja, né, principalmente à noite, né, a hora que está passando os veículos, que a hora que o farol bater, eles estão lá bem, né, a gente fala aquele oi de gato, né, as faixas também que tem transluz na luz. Então, assim, eu acho que é interessante antes que aconteça algo pior, né? Acho que o requerimento é de grande valia. Mais algum comentário? Havendo o requerimento, segue para a votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Quem for contrário, se manifeste. Aprovado por 7 votos. Mais algum requerimento? Colaborador, por presente. Eu vou dizer, um responsável aí da vivo, né? Que lá no. Parece que está sendo mais povoado, parece que é lá no nosso lado. Já tem uns 5 dias quase lá, que não tem um sinal de nada. Telefone. O requerimento está em discussão. Comentário, a vivo está mais morto que vivo, né? Lá. O requerimento está em votação. Quem for favorável à menção por 5 contos, quem for contrário, se manifeste. Aprovado por 7 votos. Mais algum requerimento? Não havendo mais requerimento, hoje não tem ninguém inscrito na 10ª cadeira, né? Então a gente segue para a palavra livre. Senhor presidente, mais uma vez, cumprimentar a Vossa Excelência, colegas vereadores. Não é questão de confronto de opiniões, confronto de ideias, mas eu só queria alertar o senhor prefeito que é visto ultimamente nas mídias e locais, no próprio Juí, da tentativa de denegrir a oposição, seria a oposição ou quem é contra os pensamentos dele. Dizer bem claro para ele que ter mais respeito, mais consideração com o Legislativo, como instituição. Porque, veja bem, se nós fôssemos uma oposição igual é a do PT, nós não aprovaríamos nenhum projeto aqui. Nós temos votos suficientes para obstruir toda e qualquer sessão. E, no entanto, nós estamos empenhando com afinco, com dedicação, para aprovar quase que 100% das matérias aqui chegadas. Então, eu acho que denominar quem são bons, quem são ruins, eu não quero ser chamado com bons, os bons dele, não. Mas eu quero ter que tenha mais respeito conosco. Eu também não quero ser o ruim também, porque a nossa dedicação ela é indiscutível, nós temos que ir para trabalhar seriamente. Eu acho que o Legislativo precisa ter mais respeito. Esse recado eu faço diretamente ao senhor prefeito, para tomar mais cuidado com as suas afirmações dos meios de comunicações, e nós estamos aqui trabalhando com todo respeito. O respeito que nós temos é grande com ele, então acho que nós não merecemos essa contrapartida no sentido negativo. Acho que nós não queremos ser elogiados, nós não queremos ser defamados, porque se nós fôssemos fazer outra discussão, hoje nós vimos a tentativa de não deixar o Brasil ir para frente, essa questão divulgação da conversa do juiz Sérgio Moro com o Dalton Delaon lá da Lava Jato, a questão do Lava Jato. Eu assisti uma pesquisa com todo brasileiro aplaude se é que teve aquela conversa, que é nada mais que eu entendo, pode vir coisa, fato novo, mas entendo que é normal os poderes conversar, discutir, e eles estão tentando obstruir, quer dizer, a solução para eles, para o PT, é o Lula livre. Pelo amor de Deus, isso aí eu acho que não pode jamais acontecer isso, porque quem roubou, quem é errado, tem que pagar pelo que fez. Então, é mais uma reflexão também, que se nós fôssemos uma oposição aqui, da maneira que fosse PCdoB, PT, PDT, estaria ingovernável o município de Arizona. Mas nós temos a responsabilidade e a consciência que nós queremos o bem comum, mas tem que ser feito com reconhecimento e com dignidade. Mais alguém quer fazer uso da palavra livre? Vereador Zé Gonzaga.
Cumprimentar o senhor presidente, colegas vereadores, o público presente. Eu só quero fazer um comentário a respeito do SIM. Chegou uma correspondência respondendo a minha solicitação de que viesse um representante do SIM aqui na Câmara. Eu fui informado que tem uma veterinária que vai atender o SIM em Orizona. Então essa implantação do SIM em Orizona está ficando próxima e é uma luta que eu tenho já há tempo, já desde o início do mandato, solicitação de produtores, de pessoas interessadas. Quando eu vejo essa possibilidade chegando real, a gente fica muito satisfeito com essa atitude e eu espero que realmente seja implantado o SIM em Orizona. É muito necessário. Mais alguém? Na palavra do nosso colega vereador Taíde aí, ele sempre fala posição. Eu quero um negócio aqui, o seguinte: quando o prefeito Felipe era prefeito, ele bateu demais no prefeito aqui. E depois que o jornal está aqui, ó. Olha o que ele falou aqui no jornal. Leia, tá? Você falou no jornal. Eu leio com todo prazer. Primeiro, presidente, não sei se minha vez vai alcançar. Parar, Luizane? Aí você falou, gravou o prefeito de Matheus de Joaquim, agora não estou entendendo que lado você está, ué. Não, eu estou do lado da verdade. Eu acho que é injusto, o prefeito lá falar que 6, 4 são bons e nós 5 são ruins. Eu acho que é injusto. Não quero ser bom nem ruim, não. Eu quero ser tratado com respeito. Só isso que eu quero. Dizendo, por favor, o que eu faço, eu não assumo. O que é que você vê? O vereador Altair de Souza, entre parênteses Taíde, fez um discurso de apoiador, falou da dificuldade que teve no seu mandato anterior em legislar na oposição, agradeceu a presença de todos, o apoio de todos na sua reeleição e disse ao Dr. Joaquim Marçal que eu mesmo tenho nele um amigo, um aliado e pronto para ajudá-lo no que for preciso e necessário para que juntos possam aprovar projetos e fazer de Orizona uma cidade melhor para se viver. Então, Qual a data desse jornal, Alessandro? Por favor. Ele é recente ou? Janeiro de 2017. Janeiro de 2017. não, eu acho que eu não falei nada demais, não. Porque inclusive, eu votei a favor da volta da iluminação pública. Votei com o prefeito. Mas depois pensou só em fazer maldade. Agora faça uma pesquisa aí. A aprovação dele. Claro, se for pesquisa minha também, não pode ser. Mas faça uma pesquisa de intenção de voto dele para a reeleição. Eu não sei se sou candidato, mas ele disse que fala que ser candidato. Então, nesse sentido, eu já falei para o Felipe, eu já fui seu opositor, bati duro em você. Eu tenho certeza que os erros que você cometeu, se você, na eventualidade de votar para o governo, você não vai cometer. Falei para ele, o Orlando é dos olhos dele, não tem dificuldade nenhuma para conversar abertamente. Isso aí não me atinge. Não. Agora, a questão de estar ao lado do prefeito, isso aí é questão. A vida muda. Isso aí não é questão de ter mudado de lado, é questão das consequências, as constantes maldades que tem feito ao povo horizonense. Isso aí eu sempre defendo. Mais alguém quer fazer uso? Eu queria dizer o seguinte, como está aí diz, né, valorizar os seus fatos. Não, eu acho que muitas vezes a gente é respeitado de forma que a gente respeita. Se a gente respeita, a gente acaba sendo respeitado, mas se a gente falta com respeito, dificilmente a gente também é respeitado, né? Da forma que a gente é tratado, a gente vai tratar o fulano. Se você chega e trata o caboclo bem, ele vai te tratar bem, mas se você chega e trata o cara mal também, ele vai te tratar mal. Isso é norma, né? De anos e anos e anos que eu conheço político de Orizona. Depende da forma que você trata. Se trata o secretário mal, ele vai te dar o troco. Se trata o prefeito mal, ele vai te dar o troco. Quer dizer, isso é normal. Com certeza, eu concordo com o senhor. Isso aí é o próprio ser humano. Ninguém fala assim, dá um tapa aqui para dar para isso aí. Eu acho que é só Jesus Cristo que fez isso. Né? Na verdade, é dente por dente, olho por olho. Mas a questão, enquanto poder, as pessoas também têm que respeitar, não eu, mas o poder legislativo. Eu conheço, né? É um erro também, né, da administração tratar a pessoa diferenciada, né? Eu. Infelizmente, né, o ser humano, a cabeça dele é para isso, né? Mais alguém quer fazer uso? Eu gostaria também que, da mesma forma que o Zé Gonzaga fez o comentário na resposta do seu requerimento, eu também gostaria
gostaria de fazer uma aqui na resposta do meu também. Eu tinha feito requerimento aqui, inclusive no começo do mandato, em 2017, eu fiz o mesmo requerimento, sabendo, haja visto que a vice-prefeita atual hoje era vereadora na época, da questão aqui do plano de cargos e salários dos funcionários públicos, né? E também tem um concurso, mas na verdade aqui ele respondeu mais em cima do plano de cargos e salário. A mesma resposta que ele me respondeu aqui hoje, 2 anos e meio, é a mesma que ele me respondeu em março, começo de abril de 2017, que estava analisando o projeto e que o mais breve possível estaria encaminhando para a Câmara. Se passaram 2 anos e meio, eu acho que não era necessário todo esse tempo. Haja visto que todo ano é um ano diferente. Talvez pode aumentar funcionários ou diminuir, não sei, mas não tem jeito. Ou seja, ele tem que ter já uma posição, no meu ver, se vai ou não vai. Não adianta ficar falando, o dia que tiver jeito a gente vai mandar, o dia que tiver jeito. Porque aqui já foi colocado, inclusive em reuniões da Zona Prévia, a gente tem um levantamento que são gastos quase 100 mil reais de gratificações. Essas gratificações seriam exatamente utilizadas exatamente para fazer a reestruturação dos cargos, né, elevando os seus salários, depois sim a complementação do plano de cargos e salários. Então, com certeza é viável, porque hoje, como está colocado, se eu não estou muito equivocado, estão gastando cerca de quase 52% da arrecadação, e haja visto que pode ter chegado, se eu também não estou equivocado, 54%. Então, utilizar o mesmo dinheiro não vai aumentar, não vai onerar em nada esse percentual. Ou seja, vai continuar do mesmo jeito, mas com os funcionários, né, que são de carreira, né, no caso dos concursados, seriam mais valorizados com seus próprios salários. Até pelo fato da aposentadoria e aquele assunto que sempre a gente fala aqui também, que aumentaria também o repasse do horizonte prévio. Então, assim, eu fico meio preocupado, porque a vice-prefeita nos garantiu aqui, na época, que o primeiro dos atos que ela ia junto com o prefeito era tentar viabilizar isso. E se eu não estou muito equivocado, outros vereadores também já fizeram requerimentos sobre esse plano e a resposta sempre é a mesma. Sempre falando que está estudando, e 2 anos já se passaram. Então, assim, como eu sou cobrado também pelos funcionários efetivos, né, e também estou fazendo outro levantamento, que eu queria deixar registrado aqui, que foi cortado quase todas as gratificações dos funcionários efetivos. E, em compensação, dos comissionados aumentaram as gratificações. Inclusive, tem um requerimento meu lá, um ofício, junto se não me engano, com o secretário de Finanças, pedindo esse levantamento dessa lista, e até agora nada. Então, assim, só para deixar registrado que a gente está de olho, que, na verdade, deixaram de dar gratificação para os concursados e estão repassando para os comissionados. Mais uma coisa que não dá vantagem nenhuma para a zona prévia e simplesmente para o INSS, porque os comissionados não descontam o Horizonte Prévio, né? Desconta a INSS. Então também é uma das minhas indignações com isso tudo. Haja visto que o funcionário efetivo está lá 10, 15, 20, 30 anos e não tem direito a uma gratificação. E um funcionário que entrou agora, por exemplo, em janeiro desse ano, tem uma gratificação de R$ 1.200, R$ 1.500. Eu acho, e tirando a gratificação de pessoas que estão lá, por exemplo, das auxiliares de dentista, que tinha uma gratificação pequena, de R$ 200, R$ 300, cortou toda e aumentou a desse cidadão. Então, assim, é só para deixar registrado aqui, que eu acho que essa forma não é a certa. Então, assim, eu acho que tem que pensar mais. Por isso que eu vejo que os vereadores, igual o Taíde e outros vereadores aqui, ficam indignados, e eu também estou indignado nessa questão que ele fala que os vereadores da situação é bonzinho, os outros é tudo lobo mau. Pelo contrário, aqui, eu também quero entrar nessa seara aqui, nesse assunto. Por quê? Porque nós nunca rejeitou aqui, que eu me lembro, esse ano não teve nenhum projeto que não foi tempo normal e que foi aprovado. O ano passado, da mesma forma. Tudo que é normal, a gente vota. O que teve problema aqui foi aquele IPTU que nós achamos. Mas isso é normal na democracia.
Nem se fosse para provar tudo e receber tanto tudo, ele precisava do vereador. Então, acho assim, o interessante é ter o que acha que é certo e o que acha que é errado, porque tem que discutir, né? Porque senão fica sem graça. Todo mundo concordasse tudo que viesse, ficava até sem graça de mim, porque fica, então, tudo bem. Então, assim, eu acho que nesse ponto eu concordo com o vereador Altair, porque agora toda vez que ele vai numa rádio, ele fala, o vereador não deixa eu trabalhar, né? O que nós estamos fazendo? Se nós estamos aprovando tudo que ele manda. Não estou entendendo essas colocações que ele fala lá. Assim, fica meio complicado, né, de entender. Aí depois a gente vai na rádio, fala lá outra coisa e começa essa discussão e não sei o quê, que está brigando, que não está... Mas ele caça, é igual o vereador Jeremias falou, mas o que eu estou vendo aqui é de lá para cá que está ofendendo. E aí a gente tem que... toda ação tem a reação. Não é daqui que está saindo para ele ficar bravo de lá, é o contrário, é daqui que está ficando preocupado com de lá, porque é ele que está ofendendo de cá. Nós estamos fazendo nosso trabalho aqui normal, aprovando tudo, inclusive aqui hoje, por exemplo, já foi aprovado mais um projeto, a lei de diretrizes orçamentárias, que poderia estar travado, que é uma coisa que necessariamente tem que ser aprovada até no meio do ano. Então, assim, por que nós não podíamos enrolar? Se nós fosse mesmo oposição e quisesse prejudicar o governo? Eu não vejo dessa forma. Então, assim, eu também peço, faço as minhas palavras do vereador, um pouco mais de respeito. E vai falar o que está fazendo, vai mostrar trabalho. Ué, deixa nós vamos fazer a nossa parte. Deixa que nós, inclusive, toda semana está lá na rádio falando o que nós estamos desenvolvendo aqui. Hora nenhuma ela está falando, o vereador fulano disse que não aceita isso por causa disso e disso. Não vejo ninguém fazer isso aqui. Como que eles estão falando que nós estamos prejudicando? Então, eu acho assim que é uma coisa para reflexão. Mas alguém quer fazer uso da palavra? Sim, eu só queria dizer a respeito disso aí, que eu não vou falar nem disso nem daquilo, mas a população que ouve esse comentário deve achar que nós estamos renegando os projetos de verdade. Mas com esses 2 anos e meio de mandato, se eu não estou muito equivocado, nós rejeitamos 4 projetos aqui, se menos um teve 100% de aprovação. Não foi só nós que não aprovamos, não. Teve 100% de aprovação. Vocês podem ver que foi 4 projetos em 2 anos e meio. Então, se nós... A população deve estar achando que nós estamos rejeitando aqui mais da metade dos projetos. Aí vê quantos projetos já vem para cá e tira 4 projetos rejeitados, vê quantos por cento que dá de aprovação. Não havendo mais uso da palavra livre, a gente queria agradecer a presença de todos, né, mais uma vez, convidá-los para que faça parte aqui nas próximas sessões. E antes de terminar, a gente está convocando a próxima sessão para o dia 18, aqui no recinto da Câmara, às 19 horas. Boa noite, obrigado a todos. Sim.